pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e hoje eu vou falar com vocês sobre a ditadura no Só Ideal brasileiro. Esse vídeo é a primeira parte de um vídeo que eu pensei em duas partes, né? Porque o assunto é bem extenso e daí eu achei melhor dividir em dois assuntos. O primeiro assunto que eu vou tratar nesse vídeo exclusivamente é a questão dos estilos, né? Como é que isso está causando algumas confusões por aí e permitindo problemas para a modalidade. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que a gente tem que pensar que há uma incompreensão sobre o Só Ideal, aqui no Brasil especificamente, né? No que tange as suas diferenças, as suas manifestações, né? Assim, pensando nessa incompreensão que é percebida, né, no diálogo com os colegas, aí, com as perguntas que eu recebo no chat, aqui no canal, pelo site do Só Ideal Brasil, né, há necessidade de mais esclarecimento. Eu tenho vídeos falando sobre estilos, né, de Só Ideal, né, mas eu achei necessário ainda abordar esse assunto por algumas questões. Mas vamos lá, vamos aos esclarecimentos, né? Como fala meu mestre de Só Ideal, né, o mestre Madi Angô, o Só Ideal é uma coisa só, né? E é uma prática cultural, corporal chinesa que é cheia de sotaques, como se fosse uma língua falada em diferentes regiões, né? Então, a língua é a mesma, só que você tem algumas características regionais que as diferenciam um pouco, mas você consegue identificar ali qual é a língua que está se falando, né? Apesar de algumas diferenças. Então, tem um núcleo, né, que é comum a todos os praticantes de Só Ideal. E aí, para fora desse núcleo, você tem as diferenças regionais, né? Que o mestre Ma chama de sotaques, né? E aí vamos pegar, por exemplo, a língua portuguesa, né? Simples assim. Como é que ela está dividida no mundo? Como é que ela é falada no mundo? Bom, você tem língua portuguesa falada no Brasil, em Portugal, na Angola, em Moçambique, em outros países como Costa Verde, né? A gente pode citar mais aí pelo menos uns 3. Bom, e aí em cada lugar desse eu tenho formas de falar o português diferentes, mas é português. E atualmente se chegou a um consenso que você tem um padrão na língua portuguesa que está organizado mundialmente, mas na hora da fala, obviamente, dos trejeitos ali, você tem algumas diferenças. Mas todo mundo consegue entender que é português e essas pessoas desses países conseguem se comunicar de maneira inteligível, né? Então não há problema, né? É tudo português, assim como o Só Ideal. Se eu pensar no Brasil exclusivamente, o português também tem essa característica. O português falado no Sudeste tem uma característica, no Nordeste tem outra característica, no Norte outra característica, no Sul outra característica e por aí vai. E mesmo em regiões próximas, como São Paulo e Rio de Janeiro, eu tenho algumas pequenas diferenças no uso das palavras, mas é tudo português, né? Não tem mistério isso aí, não é verdade? Bom, então, por que essa questão dos estilos, né? A gente tem que entender, e aí eu acho que é onde falta um pouco de conhecimento geral sobre o Só Ideal, é que o Só Ideal ele se caracteriza, né, como uma prática coesa, tem aquele núcleo que pode ser identificado, né, quando você olha para ele, você fala assim, pô, isso é Só Ideal. E você tem as diferenças, né, de características que se dividem em 2 grupos, né? Presta atenção nisso. A dimensão regional e a dimensão étnica. São 2 formas de olhar o Só Ideal, são 2 dimensões de caracterização do mesmo Só Ideal, percebe? É uma única modalidade. E aí você tem a dimensão regional, que a gente considera as mais proeminentes, né, que a literatura aponta mais, com mais frequência, que é a região de Beijing,
a de Baoding, a de Tianjin, a de Shanxi e a da Mongólia Interior. Essa que a literatura chinesa encara como regionalidade, né? Ou a dimensão regional do Suaidiao. E falando disso, cada uma dessas regiões, ela influencia outras regiões, né? E, então, assim, Beijing influenciou as regiões no seu entorno, Baoding a mesma coisa, algumas coisas mais para o sul, Tianjin também a mesma coisa, Mongólia Interior também. Cada região dessa, com sua centralidade, influenciou várias outras regiões. E isso é uma coisa importante de pensar, porque o Suaidiao não fica ali preso como um módulo, ele flui, ele troca informação, ele faz intercâmbio regional, não tem uma coisa isolacionista, né? Como se às vezes se dá a ideia de que o Suaidiao não, o Suaidiao de Tianjin não conversa com o Suaidiao de Shanxi. Cara, estamos falando de cultura, e a cultura é plástica. Ela tem trocas o tempo todo, ela tem intercâmbio o tempo todo, ela tem influência de uma sobre a outra o tempo todo. Isso é natural, não é nenhum mistério, né? Bom, e aí a gente tem a dimensão étnica, né? Que é outra dimensão que a gente encara, né? Que a gente considera para analisar o Suaidiao, né? Então assim, a gente tem, pela literatura chinesa, a gente tem considerado que várias etnias diferentes influenciaram a construção, a evolução do Suaidiao historicamente, até esse Suaidiao que a gente conhece hoje, né? E, de uma maneira mais específica, as que são mais reconhecidas como tendo maior influência nesse Suaidiao atual, né, na construção desse Suaidiao atual, que a gente conhece hoje, porque não adianta vir falar que você conhece o Suaidiao de 300 anos atrás, porque não conhece, né? Ele está descrito na literatura, né? Mas o que se faz hoje é o que se faz hoje, não é o que se fazia há 300, 500 anos atrás. Então, assim, pensando nesse Suaidiao hoje, a literatura chinesa ela encara que são 4 etnias mais importantes na sua construção: a Mongol, a Manchu, a Hui e a Han. São 4. Não tem uma hierarquização, apesar de alguns quererem falar, não, essa influenciou mais, aquela influenciou menos. Não, a literatura não fala disso. A literatura fala que isso é um caldeirão que gerou uma síntese que é o Suaidiao que a gente conhece hoje, tá? Então, falei aqui um pouco dessa questão do Suaidiao e das suas dimensões, né? E, de novo, eu chamo a atenção para as relações e intercâmbio cultural entre os diferentes grupos. Foi esse intercâmbio, foi essa relação cultural que possibilitou o desenvolvimento do Suaidiao atual. O Suaidiao que a gente conhece hoje, né? Então a gente não pode perder isso de vista. Bom, por que eu falei isso tudo, né? Como é que isso tem a ver com ditadura, né? Que é o título desse vídeo, né? Bom, é simples, né? Mas para isso eu vou contar uma historinha que eu presenciei, né? Então, essa história, ela descreve pra gente essa confusão que eu falei inicialmente, né? Essa confusão conceitual do que é o Suaidiao e como o Suaidiao se caracteriza, né? E aí, obviamente, eu tenho desdobramentos no que eu vou explicar o que é ditadura, né? Vamos lá, presta atenção. Um atleta praticante, né? Eu tenho ido muito a São Paulo, né? Eu sempre tô lá e tal, dando treinando e fazendo alguns estudos, e aí eu encontrei um praticante, obviamente eu não vou falar o nome dele, claro, né? E aí numa conversa, tomando um café e tal, eu falei que teve uma questão que ele ficou muito incomodado. Eu falei, pô, fala pra mim, o que foi? Né? Aí ele falou o seguinte: Marcelo, eu estava num evento de uma entidade nacional, né, de organização nacional, de nível nacional. Eu ia participar do campeonato de Suaidiao, sou um atleta de Suaidiao, e aí eu fui convidado a fazer uma demonstração de Suaidiao com outros
atletas que estavam ali. Pô, na hora eu topei, porque o que eu quero? Eu quero participar do Suadial, participar dos eventos, né? Fazer demonstração se for o caso, competir, enfim. Eu falei, pô, legal, e aí? Aí, cara, eu comecei a me aquecer, aí uma determinada pessoa chegou para mim, diretor, né? Chegou para mim e falou assim, ó, mas não pode apresentar o seu estilo. Aí eu fiquei assim, o rapaz, né, falando para mim, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque Suadial tem as suas características, cada escola, e eu queria mostrar o que eu faço, né? Porque é a minha prática. E, pô, eu quero valorizar a minha prática, a minha escola, o jeito que eu faço Suadial, né? Mas é Suadial, é uma demonstração de Suadial. Aí o diretorzão lá falou, não, mas não pode porque aqui nessa entidade só tem um estilo. Tã! Ligue o alerta! Que é isso, galera? Uma entidade nacional que tem por missão a difusão de modalidades que ela diz ordenar, diz uma coisa dessa, a entidade ela é só de uma modalidade, só de um estilo, não é da modalidade, é de um estilo, numa concepção de estilo que está totalmente enviesada, principalmente falando do Suadial, né? Do Suadial. E aí, então, como uma entidade nacional que tem essas características que eu falei, né, de difusão da modalidade, que isso inclusive está lá no estatuto, tem que estar no estatuto, né? Como uma entidade dessa diz para o seu atleta que está ali filiado à entidade, regularmente organizado, participando dos eventos, que ele só pode fazer a demonstração do estilo daquela entidade, porque o estilo que ele pratica tem menor valor. Olha que legal. O que é isso? Discriminação. Obviamente que a discriminação ela nasce da ignorância, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que colocar em tela, né? Ignorância. Mas a ignorância, na verdade, no sentido de ignorar, né? de ignorar algo, deixamos isso claro, é uma característica dos processos excludentes, discriminatórios, preconceituosos, enfim. Bom, e aí, obviamente, eu tenho uma grande confusão sobre a característica da modalidade do Suadial e uma das manifestações que o Suadial tem, né, sejam elas regionais, sejam elas étnicas, né, confundindo isso com os formatos de estilos de Wushu, que são aqueles estilos muito bem desenhados que você coloca um do lado do outro e você vê que esse é um e esse é outro e eles não são iguais. Não tem tangências, né? São diametralmente diferentes, né? E isso cria problema também, porque cria problema de intercâmbio, obviamente, de troca cultural, né? de participação mútua das mesmas atividades. Cria, obviamente, problemas para os regulamentos de competição entre essas modalidades. Mas no Suadial não acontece isso. Suadial, Suadial. Entrou no ringue, meu irmão, vamos lá, derrubou, acabou, é isso, e vamos embora para casa. Não é isso? Não tem não, que a mão estava assim, que a mão estava assim. Não tem isso no Suadial, na verdade. Bom, e aí, essa confusão precisa ser esclarecida, né? Precisa ser dirimida. E aí eu já expliquei um pouco nesse vídeo, tem outro vídeo falando ainda um pouco mais disso, mas hoje o foco é essa confusão que ela acarreta para os praticantes do Brasil, né? Então, pensando nessa lógica que foi construída aí, né, nesse diálogo, nessa história que eu contei, eu posso dizer que a entidade, se desejar, pode dizer para todos os praticantes, não, a partir de agora só temos um estilo de Wushu. E aí eu posso escolher um estilo ditatorialmente, eu posso escolher um estilo único e excluir os demais. Por exemplo, eu posso escolher o Wing Chun, por que não? Os outros estão excluídos, só vale o Wing Chun. Ou eu escolho o Tai Chi Chuan da escola Yang Shi, por exemplo, os outros estilos estão fora. Nessa lógica é isso, né? Então vamos fazer uma demonstração de Tai Chi. Não, só vale esse Tai Chi aqui, os outros estão fora. Pensa nisso, gente, pensa nisso, né? Bom, e aí, o que leva a isso, né?
A falta de conhecimento, grosso modo, leva a ações preconceituosas, leva a ações discriminatórias e leva a ações excludentes. Você exclui as pessoas do processo, né? Não que todo mundo queira participar desse mesmo processo, né? Você tem pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, mentalidades mais abertas, mentalidades mais inclusivas, mas o que você faz aí com esse comportamento, né, de um diretor que se diz conhecedor da modalidade é um comportamento excludente, não includente, né? E esse tipo de posicionamento ele tem 3 explicações básicas a priori. A primeira é o desconhecimento sobre a modalidade. Os caras não conhecem a modalidade. E aí, obviamente, os participantes, atletas, né, ficam subjugados porque uma entidade nacional com poder, né, e aí vamos falar do poder simbólico do Pierre Bourdieu, né, determina opressoramente, de cima para baixo, qual é o comportamento de todo mundo, inclusive nas suas escolhas de manifestação. O cara quer se manifestar, não, essa manifestação aí não pode aqui não. Só essa aqui que a gente permite, né? Então, desconhecimento é das explicações, né? Uma das explicações. A outra é uma intencionalidade de manter o associado alienado. Ou seja, você impede a difusão e o conhecimento de outras manifestações. Assim, ele só conhece uma manifestação e fica ali com antolhos, né? Não consegue olhar para o lado, não é verdade? E a outra intencionalidade é o do próprio enfraquecimento da modalidade. Olha que interessante. Já pensaram nisso? Será que essa entidade está promovendo o desenvolvimento da modalidade ou enfraquecendo de tal forma que ela acabe, do ponto de vista, inclusive, dessa organização? Talvez seja a intenção dessa organização não trabalhar mais com essa modalidade, né? Isso é interessante, porque abre espaço para outras, não é verdade? Bom, ainda eu enxergo um efeito perverso desse tipo de comportamento, que é o isolamento, ou o auto-isolamento. Eu resolvo me isolar, não quero conversar com ninguém, né? E o isolamento dessa entidade em relação às outras entidades que desenvolvem a mesma modalidade no Brasil, e o isolamento dessa entidade nacional do que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no mundo. Pô, no mundo está fervilhando de suicidal, gente. Não precisa ir muito longe, é só olhar nas redes sociais e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Está borbulhando, né? E aí, obviamente, esse isolamento da modalidade faz com que a modalidade e os seus praticantes vinculados a essa modalidade também se isolem, impedindo que, intencionalmente ou por desconhecimento, impedindo que a modalidade e os praticantes desenvolvam intercâmbio, promovam intercâmbio entre manifestações diferentes, entre entidades diferentes, entre professores diferentes, para o desenvolvimento de todos, e não apenas de uma elite. Elite, né? Que se diz elite. Ok? Esse é o papo também do próximo vídeo. Como eu vou falar sobre a ditadura de professores sobre os seus alunos e como isso se dá no campo do impedimento que esses alunos se desenvolvam a partir de outras experiências. Se liga lá que a gente está chegando. Então, concluindo, temos um processo de ditadura intencional ou por desconhecimento, eu estou sendo legal, né? Mas vamos lá, por desconhecimento da modalidade, por intencionalidade, de criar mecanismos de controle dos praticantes e das associações vinculadas para que elas só comunguem de um verbo. Ou seja, para que elas só falem ou pratiquem uma modalidade, excluindo as demais manifestações, criando uma ditadura do estilo, né? Nessa concepção errada do estilo de Suidial. Não é verdade? Então, isso só traz efeito negativo para a modalidade e para os praticantes da modalidade, né? Porque a entidade continua lá com as suas práticas ditatoriais. Se liga aí, se gostaram desse vídeo, dá um like aí, não se esquece de se inscrever no canal
para receber novidades que vão rolar daqui para frente. Não percam o vídeo parte 2, ok? Um abraço e até a próxima!